todos, eu vou aproveitar o vídeo da aula de hoje para tirar algumas dúvidas que têm sido recorrentes e a gente bater um papo sobre essa reta final do curso. Hoje a gente vai ter a 16ª aula com o Dr. Remo Rotella. Ele foi de grande ajuda durante muito tempo aqui no curso, ele atendeu a comunidade. Hoje ele está morando no litoral, mas ainda atende em São Paulo. Ele é psiquiatra e ele é especialista na psiquiatria de idosos. Acho que é psicogeriatria, é o termo correto. E o Dr. Remo é um militante da cannabis, é um nome já conceituado, já esteve com a gente em todas as edições do curso. E fora o Dr. Remo, a gente tem mais algumas aulas até o final do curso. O curso ele termina no dia 30 de junho, uma terça-feira. A ordem pode não ser exatamente essa que eu vou colocar para vocês, porque demanda a agenda de outras pessoas, mas a gente vai ainda falar até o final do curso de câncer e cannabis e nutrição ligada ao câncer. A gente vai ter uma aula da parte cultural e religiosa da cannabis, uma aula só de plantio e uma aula só de extração. Fora esses 4 temas, a gente vai ter um evento no último sábado de junho, que a gente está chamando de fórum, para debater a parte legal, os próximos passos da cannabis aí nas esferas legislativas e legais. Com vários convidados, a ideia é fazer no formato de live e a gente vai divulgar em breve, inclusive fazer aquela ação que a gente tinha proposto de soltar todos os contatos dos deputados e senadores que fazem parte da comissão da cannabis, para que cada um na sua região possa fazer, enviar e-mail, fazer um tuitaço, fazer uma pressão para que a comissão ande e a gente tenha um resultado logo de forma democrática e acessível a todas as famílias que precisam do medicamento. Tirando isso, eu gostaria de dizer que a gente já está recebendo os TCCs nos e-mails e que, à medida que eles forem abertos e verificados, não corrigidos o conteúdo, mas que o anexo estiver correto, que realmente tem alguma coisa lá dentro, vai ser devolvido um e-mail dizendo que o TCC foi recebido e, inclusive, colocado o número de atividades que a pessoa enviou até o momento. Só que esse levantamento do número de atividades que foram enviadas, ele só será feito por causa do grande número de alunos para as pessoas que enviarem o TCC. Então, infelizmente, não adianta pedir, será só para essas pessoas não perderem e falar, ó, eu enviei o TCC, estava faltando uma aula, porque ainda dá tempo das pessoas assistirem. E para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre o TCC. Eu acho que a gente acabou criando um monstrinho que não existe, assim. O TCC, a ideia é um engajamento, um aprofundamento de todos com relação ao tema e aquilo que te fez procurar a cannabis, o curso da cannabis. Então, ele não precisa ser nada muito elaborado, ele não precisa ser um trabalho de pesquisa acadêmica. Os formatos que a gente divulgou, na verdade, são uma sugestão apenas. Pode ser uma folha só, com o seu nome e com o seu relato. Pode ser uma coisa cultural, a gente está tendo trabalhos culturais muito legais, de fanzine, de gibi, de vídeos, de documentários. Pode ser um vídeo, depoimento. O importante é que todo mundo se engaje em buscar um pouco mais de conhecimento, que a gente não se limite àquilo que a gente debateu nas palestras ao longo do semestre. Então, eu queria dizer para ninguém ficar preocupado achando que não vai dar conta. Eu acho que todo mundo tem a capacidade de fazer aquilo que está dentro dos seus limites. Se
for possível superar esses limites, legal, acho que é uma evolução de cada um, mas eu acho que o importante é todo mundo entregar. E essa é a parte mais especial de tudo isso. Um abraço a todos e boa aula. Olá, caros amigos, amigas de perto e de longe. Nós estamos então realizando hoje, 2 de junho de 2020, mais um encontro do 3º curso da Cannabis Medicinal. Sejam todos bem-vindos. Quem é que estará falando hoje para nós sobre a cannabis? Uma pessoa muito experiente, é o Dr. Remo. Dr. Remo já atendeu muitas famílias, aí ele se mudou para o litoral e hoje o Dr. Remo vai falar sobre a cannabis e o Alzheimer. Todas as doenças são de sofrimento, mas o Alzheimer, a pessoa não se reconhece e não reconhece os outros. E nesta nossa caminhada aqui na Zona Leste da cannabis, tem ajudado muitas pessoas com Alzheimer. Claro que cada caso é um caso, mas que está ajudando e vai continuar ajudando com certeza. O nosso querido Dr. Remo, ele vai estar expondo como aplicar o óleo da cannabis com pessoas que têm Alzheimer. Eu gostaria também de deixar uma reflexão quando nós falamos da cannabis. Por que ainda nós temos tanto preconceito contra a cannabis? Se é uma planta que vem desde a criação de Deus, veja lá no livro do Gênesis 1:29, e Deus criou as plantas e nos entregou para todos. Então, nos últimos 70 anos no Brasil, a cannabis foi demonizada, foi rechaçada, foi proibida de uma forma cruel. Então, quem é que continua ainda demonizando a cannabis? É a indústria farmacêutica. São governantes de Brasília, irresponsáveis, cruéis, que eles não queriam nem esse modelo que já é péssimo que está aí da regulamentação da cannabis. Eu sempre digo que esses governantes que são contra a cannabis parece que nasceram de chocadeira elétrica. Parece que não tiveram nem pai nem mãe. São pessoas desumanas. E pior, essas pessoas vivem falando de Deus, falando da família. É um modelo nazista e fascista que vem se implantando. Por isso, nós vamos ter que enfrentar 2 caminhos. Além da gente motivar que quem tem Alzheimer faça uso da cannabis, nós ainda temos que mostrar que a cannabis não é nada disso, das mentiras que estão inventando dessa bela planta que há 5.000 anos é usada no mundo, no planeta, com grande sucesso. Mas a nossa indústria farmacêutica, ela sobrevive e vive, ela não é bilionária, ela é trilionária, e ela vive das doenças. Quantas pessoas com Alzheimer, nós tivemos aqui uma família que veio, família até que tinha recursos, aí quando uma pessoa da família começou a ter Alzheimer, esquecimento, todos os sintomas, né? Eles foram procurar o farmacêutico ali do bairro, da comunidade. O farmacêutico indicou 3, 4 remédios. Aí a família marcou uma consulta com o médico
O que o médico fez? Receitou os 3, 4 remédios do farmacêutico. A família não ficou contente e contratou um médico top do Alzheimer. Caríssima. Sabe o que a família recebeu desse médico? Os mesmos 3, 4, 5 remédios do Alzheimer. Por isso a cannabis ajuda muito quem tem Alzheimer. Não deixe passar o tempo. Claro que quem tem Alzheimer é porque tem causas. E a saúde é um todo. Quem tem Alzheimer precisa ir tirando esses alimentos processados, etc, etc. Eu não vou falar dos alimentos aqui, senão muita gente vai falar: ih, o padre, lá vem o padre só querer tirar o alimento da nossa mesa. Não, eu estou falando desses alimentos processados, químicos, que mantêm o Alzheimer, né? Mas tem que ter uma mudança. Quem for fazer uso da cannabis, quem tem Alzheimer, precisa fazer mudanças. Não sou eu que estou falando. Veja o Lair Ribeiro, veja Dr. Uronal Zanca, vejam Dr. Dayan Siebra. Eu estou citando 3, poderia citar mais. Eu gostaria de dizer que bem-vindo, Dr. Remo, sempre. Nós vamos ter, a partir de agosto, o 4º curso da cannabis, o 4º curso. E nós vamos ter uma alegria imensa com a TV Democracia do Fábio Panúzio, que estará conosco no 4º curso. Em breve, a Gabi, o Fernando, a Denise e a equipe, esta equipe estará passando a vocês os indicativos para fazer a inscrição do 4º curso da cannabis. Uma outra coisa importante, muita gente não tem acesso ao óleo da cannabis porque acha que é caro. Claro, nessa crise que nós estamos, é impossível. Então, o que nós estamos fazendo? Motivando o plantio. Todas as sextas-feiras, nós estamos entregando aqui na Igreja São Francisco de Assis, de Hermelino Matarazzo, 10 a 15 sementes por família. Eu brinco assim que a pessoa fala: não vai dar problema, padre? Eu falo assim: cada semente é um ano de cadeia. Mas deixa eu falar uma coisa. Imagine se todo mundo que precisa do óleo da cannabis plantar. Eu falo assim, na Zona Leste nós vamos ter um presídio a céu aberto. Vamos plantar sim. Ah, mas ela é proibida. Quem proibiu que desproíba? Quem acha que ela não é legal, ela é legal para nós. Sabe que Jesus, eu ficava intrigado assim quando eu estava estudando, porque Jesus fazia os milagres, os seus prodígios, bem no sábado que não podia. Eu falei, mas por que ele escolheu bem o sábado, né? Podia deixar para outro dia, mas ele fazia de propósito, porque o sábado era uma lei cruel, desumana. Toda lei cruel, desumana não deve ser obedecida. E ai de algum coronel, ai de algum delegado que mexer com alguma família que está plantando a cannabis para uso medicinal. Nós vamos fazer um acampamento na frente desse coronel e desse delegado. As autoridades públicas devem defender a vida do povo. Nós que pagamos o delegado, que o delegado seja humano, justo e não seja ignorante, e nem os coronéis, né? Que eles estudem e pesquisem. Eu conheço muitas autoridades da Força de Segurança que eram contra, agora correm aqui buscar. Ai, meu pai está com problema, padre. Falei, tá vendo? Tá vendo? Agora você quer, né? Agora você acha que é bom, porque está ajudando, né? Então vamos plantar, gente, sem medo. Vamos plantar sem medo.
O Fernando, todo convite tem lá o contato do Fernando. O Fernando que manda as cartas da cannabis medicinal e que envia as aulas da cannabis. Então, podem falar com o Fernando. Sobre o TCC. Gente, o TCC é um trabalho muito caseiro nosso, muito caipira. Eu sou caipira lá da roça, né? É coisa nossa. Nós não vamos copiar dessas universidades americanas que tem que ter isso, aquilo. Isso não leva muito a nada, não. Vira uma cópia. Não. Eu vou dizer uma coisa. Uma avó me passou, o Fernando que me passou, uma senhora idosa, ela fez o TCC dela, uma coisa maravilhosa, em forma de desenho infantil. Nós vamos passar para todo mundo. Tem um médico em Recife, que ele vai fazer o TCC dele em forma de filme e entrevista, e vai ser em literatura de cordel. Olha que coisa maravilhosa, gente, que coisa maravilhosa. Por isso, cada um faça o seu TCC. Alguém falou, padre, precisa ter 20 páginas. Eu falei, não, 2 linhas tá bom. O importante é você escrever da cannabis aquilo que você tem uma convicção de que foi bom para você, vai ser bom para sua família e assim por diante. O nosso curso da cannabis é o 3º curso, nós vamos fazer o 4º. E eu peço quem puder estar colaborando com o nosso curso. Agora o 4º curso nós vamos pedir que cada um colabore com pelo menos R$10 para que esse curso não morra. Em todos os convites tem o contato do Maurinho. Quem puder estar colaborando, fale com o Maurinho. Muito em breve nós vamos aprender a fazer o óleo da cannabis. Mas eu tenho uns amigos lá em Marília e eles estão fazendo uma coisa que eu vi na Zona Sul de São Paulo também. Na Zona Sul de São Paulo. Pegaram as flores para fazer o óleo, mas as folhas, o tronco e as raízes não jogaram fora. Colocaram num vidro e deixaram lá um tempão. Olha, ficou um óleo maravilhoso. Lá na Zona Sul, a vizinhança está usando, até os cachorros e gato. É bom saber que a cannabis é bom para os animais também, viu? Deus se preocupou com todos, que nem São Francisco. Então, olha, na hora de quem plantar, não joga nada fora. Pega as flores, faz o óleo, as folhas, os troncos e as raízes, lava bem, coloca num vidro, um vidro grande, põe azeite extra virgem, fecha bem, esqueça lá 1 ano, 6 meses, 1 ano, e vai ver que coisa maravilhosa que você vai encontrar lá. E por fim, o nosso trabalho é que a nível nacional já está acontecendo isso, em Rondônia, Rio de Janeiro. A justiça, eu também acho que muitos juízes nasceram de chocadeira elétrica, viu, gente? Não tem a mínima sensibilidade humana. Lá na Paraíba tem uma associação, acho que o único juiz que nasceu de pai e mãe humano foi lá da Paraíba, que aprovou uma associação na Paraíba. E aqui no Brasil estão negando. Então, e custa caro, gente. Para mim fazer o habeas corpus pessoal ou da associação, custa caro. Você precisa pagar advogado. Você precisa pagar os médicos para fazer os laudos, as prescrições. Então eu queria dizer o seguinte, pais e mães que estão na caminhada da cannabis, comece a formar uma associação. Comece a formar uma associação, faça uma carta, entregue para o juiz da sua localidade, da sua cidade. Entregue para as autoridades da segurança, dizendo: as crianças, os jovens, adultos, idosos que estão precisando do óleo da cannabis. E dizer assim, nós queremos a legalização, está demorando.
Enquanto não chega, nós vamos fazer uma desobediência civil organizada. Desobediência civil organizada, como Jesus fazia. Ele foi rebelde com o sábado. O sábado foi feito para o homem e não o homem para... A cannabis foi feita para o homem, para as pessoas, e não ficar esperando que... E se a gente ficar esperando, nunca vai acontecer. Nós vamos ficar indo nas farmácias, tomando esses remédios químicos que você toma por uma coisa. Eu até estava dizendo hoje, para encerrar mesmo, né? Estou falando demais, padre fala muito, né? Mas sabe que nós temos um carinho muito grande no curso de naturopatia e da cannabis, de fazer cartas. O que são essas cartas? É uma nova literatura que nós temos que fazer da saúde. Sabe por quê? O que tem nas casas do povo de saúde? A bula de remédio. E veja a bula de remédio que cada dia está maior. Está maior. Mas por que ela está ficando maior? Como disse um médico, nos Estados Unidos a população está entrando na justiça com os remédios que deixam efeitos colaterais graves. E eles estão ganhando na justiça. E empresas que estão com bilhões aí de indenizações. Então a bula no Brasil, você tira, não dá para ler, de tão pequenininha. Mas está escrito assim lá, ó, esse remédio vai te trazer efeitos colaterais. E se você tiver problemas, o problema, você que é responsável. Você percebe a crueldade desse mercado das doenças, do lucro? Queridos, hoje então nós vamos falar de um tema do Alzheimer. Que todas as pessoas que têm Alzheimer possam fazer uso do óleo da cannabis. Comece devagarzinho. A cannabis é a medicina da observação. Comece sempre devagarzinho, pelo amor de Deus. Não vão querer recuperar o atrasado e já dar 10 gotas, não. Durante 3 dias, uma gota de manhã, uma à tarde, 2 à noite, e vai observando. Domingo é festa da Santíssima Trindade, da Trindade, que a Trindade nos ilumine, nos dê sabedoria, hoje e sempre. Um abraço canábico a todos. Boa noite. Dando continuidade ao curso de cannabis medicinal, nós vamos falar hoje sobre o uso do extrato da cannabis, dos elementos todos da planta, dos canabinoides, terpenos e etc., no tratamento das demências. Eu vou usar como exemplo a doença de Alzheimer, que é a mais comum, 50% a 70% entre todas as demências, mas esse medicamento pode ser usado para todos os quadros de demência também. Bem, considerando o conceito de demência, nós temos 5 diagnósticos. Nós temos a doença de Alzheimer, que é o tipo de demência mais comum. Nós temos a demência vascular, nós temos a demência por corpos de Lewy, nós temos a demência mista, que são não tão comuns quanto a doença de Alzheimer. Muito bem, nós vamos conversar sobre o que é a doença de Alzheimer, suas formas de aparecimento. E aí vamos começar a falar então sobre a doença de Alzheimer e a aplicação do extrato da cannabis, né, da nossa querida maconha aí, para ver como podemos ajudar os pacientes, ok? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre o que é a doença de Alzheimer. Bom, no século retrasado, um pesquisador alemão, Alois Alzheimer, ele observou que uma conhecida dele tinha uma doença com essas características de perda de memória, perda da funcionalidade, esquecimentos, alterações motoras, alterações cognitivas, e foi observando isso e
enfim, acompanhou essa pessoa até o fim da vida dela. O que aconteceu? Esta pessoa passou a funcionar como uma espécie de gabarito para ele poder observar essa doença, ou melhor, essa sequência de sintomas em outras pessoas. E aí, levou para um professor de psiquiatria alemão, né, na escola de Heidelberg, que resolveu homenageá-lo, então deu o nome da doença, deu o nome de doença de Alzheimer, em homenagem ao nosso pesquisador aqui alemão, o Alois Alzheimer. Bom, o que a gente observa hoje em dia é que, com o crescimento do número de idosos no mundo, aumenta também o número de doenças crônicas e degenerativas. E elas são responsáveis pelo dano físico, emocional e mental dos indivíduos, o que piora na qualidade de vida e sofrimento emocional muito cruel, tanto do idoso quanto dos seus cuidadores, o que é um ponto que se observa com muita frequência. Nesse gráfico, a gente vê que a capacidade funcional é um dos principais componentes da saúde do idoso. E o que é a capacidade funcional? É a possibilidade do indivíduo tocar sua vida, fazer as coisas que tem vontade, fazer as necessidades todas, a higiene, as atividades, a leitura, com liberdade. E essa doença, entre as demências, vai fazendo com que essa capacidade seja perdida. E, entre as demências, a doença de Alzheimer é responsável por 50% a 70% de todas as demências. Então, nós vamos falar da doença de Alzheimer e tudo que falarmos vai servir para a compreensão e tratamento das outras demências. Bem, o Alzheimer ataca uma região do cérebro, que é essa que está marcada aqui no slide, que é o giro do cíngulo, hipocampo e hipotálamo, que são regiões responsáveis pela memória, pelo comportamento, pela nossa impulsividade, pelo controle das emoções, enfim, por uma série de atividades humanas que nos ajudam a ter um convívio social mais adequado. Então, veja, à medida que há uma lesão nessa região, essas qualidades elas já ficam prejudicadas. Nós vamos ver então aos pouquinhos quais são esses prejuízos. Aqui um gráfico interessante para vocês darem uma olhada quando forem estudar. Esse material vai ficar à disposição e pode ser, inclusive, impresso e feito uma apostila. Então, vamos lá. Definição da doença de Alzheimer. Ela está relacionada à perda cognitiva progressiva que leva ao declínio funcional e perda gradual da autonomia, que, em consequência, ocasiona a dependência total de outras pessoas. Sim, sempre nós vemos que a família do paciente portador de Alzheimer acaba tendo um ônus muito pesado. Muitas vezes o familiar precisa de tratamento e acompanhamento também. E por conta dessa dependência muito grande. Representa 50% a 60%, na verdade até 70% dos casos de demência, e acomete de 10% a 20% dos indivíduos com mais de 65 anos de idade. Bem, vamos conversar um pouquinho do que acontece no cérebro do indivíduo com Alzheimer. Até pouco tempo atrás, o mecanismo da doença, o mecanismo neurológico, era muito desconhecido. Então, o que se deu foi que se tentava tratar com várias medicações, até que exames de patologia cerebral, exames anatomopatológicos, exames mais
precisos, até com microscopia eletrônica, puderam mostrar que no cérebro do indivíduo com Alzheimer ocorre a deposição de placas de proteínas chamadas proteínas beta-amiloides. Essa proteína ela é constituída, ela é feita de pedaços de outras proteínas de um cérebro normal e elas vão formando neurofibrilas e placas que vão impedindo que a transmissão elétrica se efetue. Isso quer dizer o quê? O impulso elétrico que age no nosso cérebro, que passa de um neurônio para outro, que é a transmissão da informação, deixa de existir. Então, aí cessam as funções da memória, do pensamento, da crítica, do juízo, do reconhecimento, da percepção visoespacial e outros assim. Bom, aqui mais um slide para a gente ver o que acontece num cérebro com Alzheimer. Na metade esquerda, nós temos, então, um cérebro normal, certo? Com o seu volume mantido, com seus espaços mantidos, né? Com sua massa toda normal. Então, aqui a gente vê em cima, tem o córtex, que é responsável pela motricidade, pela sensibilidade e por outras funções nervosas superiores, como o pensamento, etc. E aqui, nessa parte, nós temos o tálamo, o hipotálamo e aqui o giro do hipocampo. Tudo isso vai se perdendo, vai morrendo com o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Por quê? E conforme o depósito dessas proteínas beta-amiloides, nós observamos que a informação não mais se processa, os vasos vão se fechando e vai havendo a morte dos neurônios. Então, ela é uma doença crônica neurodegenerativa. Isso é muito importante que a gente mantenha em mente para quando se for tratar. Aqui nesse slide a gente vê uma foto de como essas proteínas, né, parecem novelos de linha, como elas se colocam no espaço entre os neurônios. Bom, e aí como é que a doença evolui? Ela vai estragando o cérebro. A gente viu que é um processo evolutivo. E aí, ela é caracterizada então, pela piora progressiva dos sintomas. Então, um elemento importante do diagnóstico de Alzheimer é que a gente não esqueça da evolução dos sintomas, ou seja, o paciente vai piorando com o decorrer do tempo. Não há melhora de maneira nenhuma. A evolução dos sintomas de Alzheimer pode ser dividida em 3 fases: leve, moderada e grave. Na fase leve, podem ocorrer alterações como perda de memória recente, dificuldade para encontrar palavras, desorientação no tempo e no espaço. O indivíduo se perde perto da casa dele, por exemplo, esquece de onde ele mora, esquece qual o caminho que ele percorreu. Dificuldade para tomar decisões, perda de iniciativa e de motivação, sinais de depressão. Isso é muito importante. Muitas vezes, o primeiro sintoma de um quadro de Alzheimer é a depressão. Então, precisamos ficar muito de olho nas pessoas que estão acima dos 60 anos que apresentam um quadro depressivo. A alteração de comportamento com agressividade e diminuição do interesse por atividades e passatempos. Aqui a gente vê a progressão no cérebro como se dá. Eu tinha mostrado anteriormente, aqui na área do comportamento de memória, vai tomando outras áreas cerebrais até que pega o cérebro todo, chegando a deixar o indivíduo sem movimentos, sem
controle de nada, chegando a não poder deglutir, ou seja, não pode mais ingerir alimentos, enfim, vai ficando uma situação muito dura e dolorosa para a família e para o indivíduo. Na fase moderada, são comuns dificuldades mais evidentes, com atividades do dia a dia, com prejuízo da memória, esquecimento de fatos importantes, dos nomes de pessoas próximas, filhos, parentes, enfim, pessoas do convívio habitual do paciente, incapacidade de viver sozinho, de cozinhar e cuidar da casa, de fazer compras, e uma dependência cada vez maior de outras pessoas. Inclusive, tem necessidade de ajuda para a higiene pessoal e autocuidado. O indivíduo vai apresentando irritabilidade, inquietação, agressividade, ideias desconexas, vai falando frases sem sentido, e chega a ter o desenvolvimento de ideias delirantes e de alucinações. Então, ele ouve vozes, vê pessoas, ele passa a ter, então, alucinações e delírio. Isso é muito importante guardar. Na fase grave, observa-se um prejuízo muito grave da memória, sem capacidade de registro de dados nenhum, dificuldade de recuperação da memória anterior. Aí o indivíduo já tem dificuldade na marcha, dificuldade na locomoção, dificuldade no falar, não deglute mais. Então, são aqueles pacientes no final da doença de Alzheimer que precisam de sonda nasogástrica para poder ter a sua alimentação. Pode ter incontinência urinária, fecal e intensificação de comportamento inadequado. Posteriormente, esse paciente pode necessitar de cadeira de rodas ou de ficar acamado, que é o que nós observamos no desenvolvimento do Alzheimer. Então, é muito importante observar que, na fase grave, é essa a situação do paciente com Alzheimer. Novamente, aqui nós temos a progressão da doença no cérebro. E vamos lá para o tratamento da doença. Até o momento, nós dispomos de 4, 5 medicamentos que tentam tratar a doença de Alzheimer. Por que tentam? Né? Porque, na verdade, são medicamentos que foram criados para inibir uma enzima do cérebro chamada acetilcolinesterase, que destrói uma enzima chamada acetilcolina. Esses medicamentos, essas substâncias que tentam inibir essa destruição são a donepezila, a memantina, a rivastigmina e a galantamina. Muito bem, elas são utilizadas com a finalidade de retardar a evolução da doença. Não é o que acontece, né? A gente vê que a doença de Alzheimer ela progride mesmo com o medicamento. Para poucos pacientes, ela progride com uma velocidade menor, mas ela não deixa de progredir. Então, é questão da gente parar e pensar o que é bom e o que é mal, porque eles podem ser muito tóxicos. Eu tive algumas pessoas que não suportaram usar um desses medicamentos por causa dos efeitos colaterais. E aí tem os tratamentos não farmacológicos também, né? Então, tem evidências científicas, estudos que comprovam que quando o indivíduo vai treinando as suas funções cognitivas, vai treinando as suas habilidades, vai treinando o cérebro, né? Para sintetizar tudo. Treinando a atenção, treinando a memória, a linguagem, a orientação, ele pode ajudar muito a retardar o desenvolvimento do Alzheimer, que é alguma coisa que a gente orienta também. Então, uma das orientações principais é que o indivíduo faça um diário do seu
de como foi o seu dia, né? Ele tem o diário e escreve cada dia como foi, para que ele vá exercitando a memória. Atividade física é muito importante, né? Para que a pessoa tenha melhor na circulação sanguínea e na liberação de neurohormônios também. A gente estimula sempre que a pessoa aprenda uma outra língua, por exemplo, ou aprenda um instrumento musical para exercitar esse cérebro, para fazer com que os neurônios sejam estimulados a criarem mais sinapses, que é a junção de dois neurônios. Muito bem. Então, infelizmente, é só isso que nós dispomos de tratamento até o momento. Até que surge a cannabis medicinal e, para nossa esperança positiva aí, né, é uma atitude mais animadora, nós vimos que o extrato de cannabis tem 3 ações que são muito importantes. Um deles é a ação anti-inflamatória, ação neuroprotetora e neuroregeneradora e ação antioxidante. Bom, vamos falar da ação anti-inflamatória. O efeito anti-inflamatório, através da associação do canabidiol com o THC, portanto, vai aí uma dica, né? Não podemos demonizar o THC, achar que o THC é ruim, porque não é verdade. Os trabalhos de Israel do professor Meshulam mostram que a associação de um e de outro faz com que o indivíduo tenha uma resposta muito positiva. Porque, havendo uma desinflamação no cérebro, as placas de proteínas beta-amiloide que eu falei logo atrás, elas vão se dissolvendo e a informação elétrica vai circulando de um neurônio para outro. Isso é muito fácil de se observar no dia a dia. Às vezes, há uma melhora na função cerebral do indivíduo na primeira semana de uso do extrato de cannabis. Então, essa função anti-inflamatória é primordial e ela depende do THC. A ação neuroprotetora é a ação que faz com que o canabidiol mais o THC protejam as células nervosas e também trabalhem na regeneração do sistema nervoso. Até 20, 15 anos atrás, se ouvia dizer que neurônio não tinha jeito, morreu, acabou para sempre. O que não é uma verdade. Hoje a gente sabe que algumas situações fazem o neurônio se recuperar e um dos elementos que estimula a regeneração do neurônio da célula nervosa é a cannabis medicinal. Tanto que nós temos narrativas de pessoa que ficou tetraplégica por acidente, um trauma da medula espinhal na região cervical. Essa pessoa começou a usar o extrato de cannabis e começou a ter movimentos no braço. Então, está havendo uma recuperação dos neurônios. E a ação antioxidante é uma ação muito interessante porque ela impede que as células envelheçam e morram. Como? Atacando e neutralizando os radicais livres, que são radicais que têm um átomo de oxigênio, e esse átomo de oxigênio vai oxidando. Como se oxida a prata, por exemplo, a gente vê que estraga a prata. Se oxidam as células do corpo humano também. Células, proteínas, enfim, coisas, situações importantes dentro do funcionamento do organismo. Então, essa ação antioxidante dos radicais livres, essa ação antioxidante da cannabis, vai eliminar os radicais livres e aí a saúde do indivíduo fica melhor. E a saúde mental e neurológica também. Tanto que uma das falas que se ouve com frequência é a melhora da disposição do indivíduo. Então, não esquecer dessas 3 ações.
Então, assim, em ciência, era isso que eu tinha para dizer a respeito da doença de Alzheimer e do uso da cannabis medicinal. É algo que eu acredito tranquilamente, porque eu tenho observado mais de 50 pacientes, aproximadamente 60 pacientes, quase, com índice de melhora muito grande. Eu tenho 5 que já se recuperaram inteiramente, inclusive pararam de tomar o extrato, porque houve uma recuperação completa. Eu não sei até quando vai se dar essa recuperação, mas eles pararam. Enfim, as pessoas estão indo muito bem. Então, tem, para quem quiser, a gente pode depois fornecer a bibliografia e coloco à disposição, né, para qualquer eventual dúvida ou qualquer conversa a respeito. Ao Padre Ticão, que proporcionam a execução desse curso anual sobre cannabis, e eu me coloco à disposição. Meu nome é Remo Rotella Júnior, sou médico, psiquiatra. Meu contato tem com a Gabriele, caso alguém queira entrar em contato, tem o e-mail também, tá? Eu me coloco à disposição, porque nessa aula a gente fala do genérico, mas tem os casos, tem as nuances, tem as particularidades que a gente pode conversar depois pessoalmente ou através de videoconferência, ok? Boa noite, muito obrigado.